Então, nós queremos falar hoje sobre narrativas bíblicas. É um nome que foi dado alguns anos atrás, antes de entrar na política, o termo narrativas, né, que o pessoal gosta tanto de usar hoje em dia. Ah, narrativa desse, daquele. E não tem nada a ver com isso. Tem a ver com as verdades bíblicas, as histórias bíblicas que são narradas. E nós vamos ver que uma grande porcentagem da Bíblia ela é narrada, são histórias. E então, a Deus, quando quer comunicar ao nosso coração, então ele usa histórias. Então, nós vamos começar hoje, nada melhor do que começar com uma história. E eu gostaria de contar não a história como ela aparece na Bíblia. Hoje nós vamos falar sobre a importância de manter a história dentro do que nos diz a Bíblia. Isso é primordial, é de importância fundamental para as narrativas bíblicas, para contar as histórias bíblicas. Mas eu quero dar um exemplo negativo, começar com o exemplo negativo. Eu estava, há alguns anos atrás, preparando uma mensagem, um sermão sobre a multiplicação de pães e peixes. E aí eu estava buscando na palavra, ok, onde é que está esse essa história? E ela está nos evangelhos, né? Em vários, eu creio que está em todos os evangelhos. E aí eu fui, ou nos três, Mateus, Marcos e Lucas, e eu fui procurar e comecei a ler a história. E aí eu pensei, não, mas está faltando uma coisa aqui, deixa eu buscar em outro evangelho, porque sabemos que às vezes um evangelho cobre umas coisas e outras cobrem outras, e então completam a história. Mas o que me veio à mente foi, aquele menino que falou com a mãe. Por um segundo eu pensei, não, eu tenho que achar no Evangelho onde tem essa história do menino que fala com a mãe. E aí, de repente, eu lembrei, gente, não, 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 isso não está na Bíblia. Isso quando eu era criança, não lembro quem, uma professora de escola dominical, não lembro as circunstâncias, mas lembro da história. Ela contou essa história da multiplicação dos pães e peixes assim. Um dia, o Joãozinho chegou para sua mãe e disse: Mamãe, eu ouvi falar que Jesus vai passar por aqui e eu quero ir lá vê-lo, eu quero ouvi-lo. E a sua mãe falou então: Ok, meu filho, pode ir, mas você precisa levar uma merenda. Aqui você vai então levar dois peixes e cinco pães. Então esse menino foi, levou a sua merenda, e quando chegou lá, então, e Jesus então conversou com seus discípulos, e os discípulos disseram: Olha, precisamos despedir esse pessoal, estamos longe aqui da cidade, precisamos deixá-los ir, porque senão eles vão morrer de fome aqui. Já está tarde, já está escurecendo e precisamos deixá-los ir. E aí Jesus disse: Não, vocês podem dar a eles de comer. Mas como nós vamos fazer isso? Não tem nenhuma, só se a gente for para a cidade, mas até a gente ir lá comprar e trazer de volta, para essa gente toda, não tem como. E aí então aparece o Joãozinho, eles veem que ele tem um lanche e levam os dois peixes dele e os cinco pães para Jesus. E aí é daí que aparece essa merenda, essa comida para Jesus então multiplicar. Muito bonito, muito interessante, fala sobre a cooperação da gente com os milagres de Cristo e tal.
Só que só tem um problema: isso não está na Bíblia. E nós não queremos, então, inventar histórias, não queremos pegar uma história da Bíblia e incrementar e colocar um pouco mais e colocar. Como se a história da Bíblia não fosse boa o suficiente. Ah, eu vou ajudar. A gente já viu na própria Bíblia, as histórias da Bíblia contam para gente o que aconteceu com Abraão quando ele quis ajudar a Deus, porque o filho da promessa estava demorando tanto para nascer. Então é uma história que nos mostra, não vamos apressar a Deus, também não vamos tentar melhorar as suas histórias, porque elas são perfeitas como elas aparecem na Bíblia. Então na Bíblia, a Bíblia nós encontramos a história do início, esse círculo aí representando aí o início, o globo, né, da a Terra, a criação, e depois esse boneco meio caindo aí, mostrando que a humanidade logo de início já caiu no pecado, e então essa seta simbolizando a Bíblia, né, a história que nós temos na Bíblia, até chegar no Novo Testamento, onde nós temos a história da redenção em Cristo. Então, certa vez eu vi essas setas aí de baixo, eu vi isso num adesivo, num carro aqui nos Estados Unidos, e eu pensei, uau, essas setas dizem tudo. A história de Jesus, ele veio, né, nasceu, viveu, morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus e um dia vai voltar. Olha só, você pode pegar essas setas, fazer esse desenho. Qualquer um pode desenhar isso aí, até num guardanapo, conversando com alguém e apresentar a história toda da redenção em Cristo com essas setas aí, com essas linhas aí. Então, as histórias da palavra de Deus são realmente maravilhosas. Bom, vamos ver aí que o fato é que ah, muitas vezes nós lemos algo e logo, logo a gente esquece. Eu tento sublinhar, isso ajuda, mas muitas vezes a gente esquece. Quando nós ouvimos, nós retemos um pouco mais, né? E quando nós vemos imagens, as imagens ficam um pouco mais também. Mas quando ouvimos e vemos, aí então chegamos a mais ou menos até 50% de retenção aí na memória daquilo que nós vimos e ouvimos. Agora, um fato tem 20 vezes mais chance de ser lembrado quando é ancorado em uma história. E é por isso que, desde a antiguidade, os povos que muitas vezes não sabiam ler e escrever, não tinham escrita, não tinham alfabeto na sua cultura, indígena muitas vezes, ou tribal, e então o que que eles faziam? Eles contavam uma história para que pudessem lembrar, porque você colocar uma verdade, um fato, um valor, um ensino dentro de uma história, as pessoas vão lembrar muito mais. Eu lembro quando estávamos no sul da Flórida e tínhamos um trabalho com os brasileiros lá, e eu comecei uma escola dominical com duas, três, quatro pessoas, três pessoas, ah, falando sobre como é importante crescer em Cristo e tal. E tinha uma senhora lá da Bahia, já senhora, e eu tentando passar para ela as quatro leis espirituais. Primeira lei, número um, como são os nossos sermões hoje em dia, não é verdade? Ponto um, primeiro ponto, Deus nos ama. Segundo ponto, nós caímos em pecado. Terceiro ponto, Deus mandou a solução. Quarto ponto, nós podemos aceitar a Cristo. Bom, para mim isso aí, porque tenho ouvido tanto, né, através dos anos e tal,
é fácil de lembrar. Chegou no outro domingo, eu perguntei: vocês lembram o que a gente falou no domingo passado? Ah, tinha uns negócios lá de umas leis espirituais. Deus ama a gente, não sei o quê. É, mas e o resto, né? E o pessoal não lembrava. E essa senhora então não lembrava mesmo. Aí, nessa época, a nossa missão estava falando sobre a importância de histórias e que muitas pessoas, aliás, hoje em dia, a grande maioria, são, sem saber muitas vezes, são comunicadores orais. Aprendem ouvindo e não lendo. Apesar de que muitos sabem, hoje em dia sabem ler e escrever, não aprendem assim. Não preferem não aprender dessa forma. Então, eu contei a história da mulher samaritana, que é uma história comprida e é uma história cheia de detalhes. Aí eu pensei, gente, foi essa história que contaram lá, eu gostei, eu contei aqui, e eu pensei, não vão lembrar de nada, não vão lembrar de nada. Chegou no domingo seguinte e perguntei, vocês lembram o que a gente falou no domingo passado? E essa senhora, ela falou, sim, foi sobre uma mulher que estava lá perto de um poço. Sim, exato. E o que que aconteceu? E ela então narrou a história todinha da mulher samaritana. Eu quase caí para trás. Então, realmente, o nosso pessoal hoje em dia, e mais e mais estamos dependentes de vídeos, ainda mais agora com mídia social, e as pessoas então têm mais e mais preguiça de ler, e estão retendo cada vez menos, e estão lembrando mais das coisas visuais e auditivas, né, orais, que estão ouvindo. Então, quando nós falamos e participamos em discussões, lembramos muito mais. Agora, se a gente quiser que o povo aprenda e retenha e lembre mesmo e até incorpore isso no seu dia a dia, aí nós precisamos permitir que elas façam ou pratiquem algo. E é por isso que a gente gosta de, né, quando a gente dá uma série sobre narrativas bíblicas, de deixar o pessoal escolher uma história, se preparar e depois contar para as pessoas aquela história. Se você conta uma história bíblica, você se prepara e você conta, aquilo vai ficar com você para o resto da vida. Bom, os nossos objetivos gerais aí para o nosso estudo, que vai ser resumido, nós falamos sobre a importância de vocês baixarem. Nós temos lá no nosso grupo do estudo bíblico, nós temos essa apostila em PDF, cada um teria que imprimir, ou você pode ler mesmo no seu computador, né? Um PDF grátis, você pode fazer o download, e então aqui nós temos muita informação, de forma que muita coisa lá, ou alguma coisa lá, nós não vamos ter tempo de falar ou falar muito tempo sobre isso, mas aqui nós vamos dar tipo um resumo. Então, entender a importância estratégica de histórias, especialmente as histórias da Bíblia, lidando muitas vezes, você, por exemplo, a gente pode perguntar: você lembra do sermão do pastor? Nós estamos agora quinta-feira, né? Você lembra do sermão que ele pregou esse domingo passado? Talvez você lembre de uma história que ele contou, mas não lembre, talvez, dos pontos todos que ele colocou lá no sermão, né? Mas, então, as histórias são estratégicas. É importante a gente contar histórias para o povo entender a relação entre as coisas, mas especialmente as histórias da Bíblia. Queremos aprender a contar histórias da Bíblia de maneira natural, dentro das técnicas da oralidade. Ontem eu estava falando com alguém no telefone e essa pessoa, aquele livro que você me deu com alguns folhetos, né? Eu estou lendo, eu gostei muito daquele folheto
da bola de futebol. E aí eu falei, pois é, aí eu mencionei, é interessante que o plano de salvação, a gente aceitar a Cristo, a gente ser salvo, perdoado, é tão simples que muita gente diz, não pode ser, tá fácil demais, porque é pela fé, não é pelas boas obras, etc. E o mesmo princípio se aplica aqui às histórias. Contar as histórias bíblicas da maneira que devem ser contadas é tão simples que as pessoas pensam: não, 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 eu tenho que parar, explicar. Não, nós vamos ver que isso aí você vai matar a história se você fizer isso. Existem técnicas que foram elaboradas assim, com muita experiência, testando e vendo e chegando a essa conclusão que é bem lógica de que devemos simplesmente contar as histórias da Bíblia. E depois vocês podem fazer um teste. Vocês podem chegar e contar esses princípios para uma pessoa e vocês vão descobrir que quanto mais a pessoa tem preparo de seminário, ou está acostumada a ir na frente da igreja e falar, ou dar uma escola dominical, quanto mais difícil é a pessoa simplesmente seguir essas diretrizes e simplesmente contar a história bíblica. Mesmo você pode falar isso e 2 minutos depois eles estão lá contando a história, estão parando e estão explicando as coisas. Então é difícil as pessoas simplesmente colocarem toda aquela bagagem de lado e concentrarem na história. Queremos que vocês possam compor uma história bíblica, ver como se faz para fazer isso dentro dessa estratégia, né, dessa a mentalidade de narrativas bíblicas e poder contar a sua própria história, seu próprio testemunho em menos de 5 minutos. Essa parte aí, provavelmente não vamos ter tempo de entrar nessa última parte aí. Bom, vamos ver um pouco sobre a teoria. Eu não quero, a gente não vai ter muito tempo para ver demais aí sobre a teoria, mas é importante a gente ver um pouco da teoria, porque outra coisa que vocês vão descobrir é que as pessoas na igreja, quando você falar sobre contar as histórias bíblicas, elas pensam, tá, é para criança, né? É para criança, mas é também para jovens e para adultos. Não, não, não tem a menor ideia. Acham que não é possível. História bíblica, contar uma história bíblica, isso é só para criança. E não é. É para crianças e elas aprendem, às vezes, elas até fazem os adultos passar vergonha quando elas contam uma história bíblica com todos os detalhes, coisa que muitos adultos não conseguem fazer. É para criança também, mas é para adulto e é para jovens, é para todo mundo, na verdade, porque nós fomos criados assim. Tanto que nós fomos criados para aprender através de histórias que Deus, o nosso Criador, que nos deu essa carta de amor que é a Bíblia, que uma organização chama de uma história, e diz que essas pequenas histórias que a gente conta aqui e ali são, na verdade, parte de uma grande história maior, né? Do amor de Deus por nós e a intervenção dele na nossa história. Mas então, 2/3 da população da Terra são comunicadores orais. 2/3, a maioria. Então, e 75% da Bíblia, 75% do conteúdo da nossa Bíblia são narrativas, são histórias. Então, 15% são poesias, que também falam ao coração ou ao hemisfério direito, né, do nosso cérebro. E 10%, apenas 10%, exposição, né? Eu acho que o apóstolo Paulo tem uma boa porcentagem dessa parte aí de exposição.
Ah, então, vamos ver que em Romanos 10, 17, nós vemos que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Cristo. Então, muitas vezes nós ouvimos as pessoas dizerem, no Brasil, aqui eu não ouço isso muito não, mas, ou não ouço isso aqui, mas no Brasil a gente muitas vezes ouve o pessoal dizer, eu queria ter essa fé que você tem. Aí dá vontade de perguntar, ok, mas você lê a Bíblia? A gente sabe que não, né? Você vai na igreja e ouve alguém pregando? Não. Você vai na escola dominical? Não. Você vai numa célula, num lar, para estudar? Não. Então a pessoa nunca ouve, nunca é exposta aos ensinos bíblicos, nunca lê e quer ter fé. Ora, a vida não funciona assim. O ensino não funciona assim. Então, nós sabemos que a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Sabemos que quando a palavra de Deus, que é comparada a uma semente, quando essa palavra vem e é colocada no nosso coração, e daqui a pouco nós vamos ver essa parábola aí rapidamente, mais em imagens, ah, sabemos que o diabo não quer, o inimigo não quer que as pessoas pensem naquela mensagem que é colocada aí do seu coração. Então, a semente, né, a mensagem, né, que caiu à beira do caminho, são as que ouvem, e então vem o diabo e tira a palavra do seu coração para que não creiam e não sejam salvos. A ideia é aquele caminho batido. Quem já morou na roça ou já visitou a roça, e você vê um caminho, um trilho lá, onde todo mundo passa ou passava, então aquele solo vai sendo batido, e duro, impenetrável, e cai uma semente lá, não acontece nada, porque não é regada, não consegue entrar no solo, então não adianta. E aí o diabo vem e logo tira essa palavra. Nós vemos que o nosso exemplo supremo em tudo, podemos dizer especialmente no ensino. Jesus foi o maior professor, maior mestre que jamais ah, andou sobre a face da terra. Com muitas parábolas semelhantes, Jesus lhes ensinava a palavra, tanto quanto podiam receber. Ele conhecia sua audiência, ele conhecia o seu povo e ele sabia, até aqui eu posso dizer isso, posso dizer aquilo, eles vão poder absorver. Usou a sua sabedoria. Mas veja só essa frase aqui. Não lhes dizia nada sem usar alguma parábola. Então, quando, porém, estava a sós com seus discípulos, explicava-lhes tudo. Olha, essa passagem bíblica aí, se vocês puderem marcar isso muito bem, aí está uma técnica fantástica. Então você vê que Jesus, ele contava as parábolas, ele contava as parábolas e dentro da parábola ele colocava um ensino. Normalmente é um ensino, uma ideia principal. E dentro dessa ideia, então, dentro dessa parábola, ele falava, contava a história e pronto. Ele não parava, olha, certa feita, um homem, olha, isso, aquilo e tal, dando um monte de explicação. Não, contava a parábola. Quando, porém, estava a sós com seus discípulos, ele explicava-lhes tudo. Então, depois da história, Jesus contava, explicava o que ele estava dizendo através daquela parábola, especialmente no início, quando os discípulos não tinham uma boa ideia
não sabiam o que era uma parábola, né? Essa parábola da semeadura, né? Das sementes e dos solos, foi a primeira parábola, ao que tudo indica, foi a primeira que Jesus contou e eles então ficaram, uau, o que que quer dizer isso? E aí ele explicou. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Então, existem duas divisões da oralidade. Olha, as narrativas bíblicas, né, essa técnica, ela cai debaixo de um tema maior que é a oralidade, ou seja, comunicação oral ou verbal, tá? Então existem duas divisões para a oralidade. É a oralidade primária, que é e a oralidade secundária. Então, a oralidade primária tem a ver com aquelas pessoas que não sabem ler e escrever. Aí o pessoal, então, trabalhando com as histórias e os missionários e vendo isso, interagindo com o povo, eles falaram, gente, por que que nós vamos chamar um povo de acordo com aquilo que elas não sabem fazer? Por que chamá-las? Ah, são analfabetas. Para que isso? Vamos falar, vamos chamá-las de acordo com aquilo, ou classificá-las de acordo com aquilo que elas sabem fazer. E muito bem. Elas dão de 10 a 0 na gente, porque elas dependem de comunicar oralmente e contar suas histórias e cantar e fazer uma peça tipo teatral até e tudo isso. Então, a oralidade primária é para esse povo, o pessoal que não sabe comunicar através da escrita. E a oralidade secundária é a oralidade usada pelas pessoas que, apesar de estudarem, de escreverem, olha, vocês sabem que tem muita gente que escreve algo, ou lê algo, você fala assim, você pode ler isso aqui para mim? Lê. Aí lê a coisa, aí você fala, o que está dizendo aí? A gente esperaria, bom, a pessoa leu, né? Ela vai entender, bom, aqui está escrito isso, 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 quer dizer isso, aquilo, tal. Tem muita gente que lê e não sabe nem explicar o que acabou de ler, porque aquilo não, o conteúdo não entra na cabeça da pessoa. Ela leu e pronto, acabou. Então, é importante a gente saber que essas pessoas estão dentro dessa oralidade secundária, sabem ler e escrever, mas preferem ah, aprender através de um colega, de um amigo, de uma pessoa falando ou explicando para elas. Por isso, o grande sucesso do YouTube. Por quê? Vocês repararam, eu tenho certeza, antigamente, quando você comprava um computador ou você comprava uma coisa eletrônica um pouco mais complicada, vinha com aquele livrão enorme, né? O guia, o manual do usuário. Hoje em dia não, vem com papelzinho e com um site para você, você quer saber mais, vai no site. E o fato é que nem isso o pessoal não faz. Eles vão direto no YouTube e colocam lá como usar o programa, o aplicativo, o computador tal e tal. E aí vem lá a explicação de uma pessoa falando e elas veem lá a pessoa. Então, são comunicadores orais, na verdade, é uma oralidade secundária. Bom, então, a oralidade primária, os comunicadores orais primários não sabem ler e escrever, a cultura é transmitida através da comunicação oral, inclui histórias, etc. E os comunicadores secundários, de oralidade secundária, sabem ler e escrever, são as pessoas que foram alfabetizadas via seu trabalho ou escola, mas preferem se divertir, aprender e comunicar-se por meios orais. Então, há uma mentalidade diferente entre o comunicador oral e o comunicador mais, digamos, literal, né? Que pensa
sabe abstrair, né? O comunicador oral, ele é muito concreto. É igual criança. Quando você fala, é, me amarro em você, por exemplo, né? Aí a criança imagina um pessoal com uma corda em volta amarrando. Que as expressões, muitas vezes as crianças, elas pensam no concreto. Então tem até aquela piada, né, daquela senhora que dizia que amava tanto as crianças. Olha, eu gosto tanto das crianças, eu amo as crianças. Aí um dia ela mandou fazer a calçada na frente da casa dela, estava precisando reparar lá, consertar, e ela colocou um cimento lá novo lá, e as crianças viram aquilo e vieram e começaram a pisar naquilo, fazer a maior confusão. E ela saiu gritando e tal, e o pessoal, ué, você não disse que você ama tantas crianças? Aí ela disse, sim, eu amo no abstrato, não no concreto. Mas, bom, é uma piada americana, talvez não faça, não seja muito engraçado em português. Mas muitas vezes, então, eles pensam, se você falar, desenhar um triângulo, um círculo, um quadrado, o que que eles vão pensar? Vão pensar em algo concreto, um círculo, uma bola. Então, temos que levar isso em consideração na hora de comunicar com o comunicador oral. Das 183 vezes que fizeram uma pergunta a Jesus, ele só respondeu com uma resposta direta 3 vezes. Isso baseado na Bíblia, né? Baseado no que nós sabemos. A gente não estava lá para ver as outras, mas o que está registrado na Bíblia, das 183 vezes que fizeram a pergunta para Jesus, ele só respondeu diretamente 3 vezes. Todas as outras vezes, Jesus respondeu ou com uma outra pergunta, ou com uma história ou parábola, né? Talvez o mais famoso é quando. Mas quem é o meu. Bom, ele conta a história do bom samaritano, e aí, tentando se safar, o camarada pergunta, mas quem é o meu próximo? E aí, Jesus, então, conta a história, né? Do bom samaritano para explicar quem era o próximo e ah, de forma que ele não podia escapar, né, da realidade daquilo. E ele teve que admitir algo que ele não queria admitir, que na história o herói era o samaritano. Era uma pessoa, era um povo praticamente odiado pelos judeus, porque era considerado uma raça impura, né? Misturada, judeus misturados com gentios, que aconteceu, né, na época do Antigo Testamento. Bom, Jesus então contava uma história e aí parava? Não. Em geral, depois de uma história, ele fazia perguntas e incentivava o debate. Aqui, quando a gente estava lá no Chile, saiu isso aqui no jornal local, está em espanhol, mas é muito interessante, né? Aquela ilha, né? A Ilha da Páscoa. Então, esse senhor vive lá e ele então compôs muitas histórias e canções e tudo isso para o povo dele não esquecer da cultura dos Rapa Nui. Também saiu algo no jornal muito interessante falando sobre o segredo de uma boa história que está no nosso cérebro, normalmente cérebro direito, tá? Hemisfério direito. Eu posso dizer para vocês que ouvi aí uma, uma palestra muito interessante sobre o que hoje em dia as pessoas, especialistas em histórias, em filmes e tudo isso, o que elas ah, dizem, né? Elas que estudam o que é uma boa história. Quais são os filmes que realmente vendem, que tem uma audiência enorme, né? Que as pessoas gostam. Então, eles elaboraram o seguinte.
princípios de uma história. Uma boa história, se você quiser que a sua história tenha sucesso e seja realmente interessante, ela tem que ter, pelo menos, ela tem que ter esses três elementos. Tem que ter uma ambição, normalmente começa por aí, com uma ambição. Ou seja, alguém que acaba muitas vezes sendo o herói da história, né? Tem que ter uma meta, um sonho, um desejo, um desafio, algo que aquela pessoa quer alcançar. E normalmente é uma coisa mais altruísta, não é uma coisa individualista que ela quer só para ela, ela quer ajudar o mundo. Porque se for só para ela, a gente acaba não identificando com aquilo, né? Então, se a gente quiser ver, uau, essa pessoa está realmente com a motivação certa e tal. A segunda coisa é que tem que ter conflito. Se tiver tudo às mil maravilhas, a gente não se identifica com isso. A gente fala, e não tem um desafio, não tem uma coisa assim para, uau, para superar. Então, os personagens só podem ser transformados nas boas histórias justamente através do conflito, através do sofrimento. É a dificuldade que faz a pessoa superar, que faz a pessoa avançar, que faz a pessoa ser transformada. E por fim, então, uma boa história ela vai ter uma resolução. Ela vai ter uma solução para esse conflito, para essa coisa. Nem sempre o protagonista tem que vencer, ele não tem que vencer, mas ele tem que ser, para que a história seja boa, mas ele tem que ser transformado, ter aprendido uma lição, ah, ter amadurecido, alguma coisa nesse sentido. Aí eles comentaram que as histórias de hoje em dia, os filmes de hoje em dia, muitos deles, as pessoas não estão muito interessadas, não estão muito interessantes, porque justamente estão deixando de fora os valores. Porque nas histórias, na história a pessoa ela aprende a ter paciência, ela aprende a amar, ela aprende a ajudar os outros, a servir, são todos valores. Mas aquelas histórias que o pessoal está tentando fazer hoje, que só tem uma coisa, só tem ganância e tudo isso, realmente as pessoas saem do jeito que entraram, saem assim, sem nenhuma catarse, sem nenhum sentimento assim, que legal, né? Nada. Então, e nós temos as histórias bíblicas, que são as histórias cheias dos valores do reino, né? Os valores do reino são algo super importante, né? Que nós temos que ter em mente, os valores do reino. E as histórias bíblicas, elas têm os valores do reino, os valores cristãos que guiam nossas vidas. Então, Jesus, ele falou, olha, se você tem ouvidos, ouça. E então a gente pode perguntar que tipo de ouvinte é você, né? Então Jesus conta aquela parábola, né, do semeador que passa e os diferentes solos. Falamos aí sobre esse aí do caminho duro e batido e o diabo que vem logo e tira a mensagem. Então também sabemos que Jesus contou falando sobre ouvintes, né? Olha só a importância que Jesus deu ao ensino, aos ouvintes, à mensagem. E então aqui ele fala sobre a, a semente que caiu entre as rochas. Muitas vezes a gente acha que era um monte de rocha aqui ali, mas aí não. A ideia é que caiu numa área onde a camada de solo era bem fininha e logo embaixo rocha pura. Então não tinha como a raiz crescer, expandir e se nutrir. Saiu o sol, morreu. Por quê? Ouviu e não levou a sério. Ouviu e quando vieram os problemas ao sol, né? Representando os problemas, o pessoal, você agora é crente, você é Bíblia e tal. A pessoa, opa, eu estou pensando que ia ser tudo as mil maravilhas. E aí então a pessoa muitas vezes ela decide, não, eu não quero pagar o preço. Então ela está naquela fase assim de decisão, ela não tomou uma decisão ainda. E então isso consolida a decisão dela, ó, tô caindo fora.
Outra é os espinhos. Outra semente, a palavra de Deus caiu entre os espinhos. E a gente pensaria que seria aqueles pecados grosseiros, né? Aquelas coisas terríveis, assassinato, adultério e tal. Não. Jesus falou, são os cuidados da vida. São as pessoas que não têm tempo para Deus, cujas prioridades não são o reino de Deus. A prioridade é ganhar a vida. Então, elas não aprenderam aquele princípio do reino, né? Onde Deus fala: buscai primeiro o reino de Deus e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Como se Deus estivesse falando: você concentra no meu reino que eu vou concentrar nos seus problemas. Você faz o meu trabalho e eu vou resolver as suas questões. Mas esse fruto, então, aliás, essa planta é sufocada e não dá fruto, mas o outro caiu naquele solo bom que é o nosso desejo, né, da gente colocar a mensagem aí para os ouvintes que tem o coração aberto, né? Então, essa é a mensagem que nós podemos colocar diante das pessoas. Depois eu vou colocar esse folheto no site também. Quem quiser fazer o download, ele está nesse esquema das narrativas bíblicas, tá? Com perguntas depois, né? Então dá aquela ideia. A narrativa vem primeiro, sem explicação, depois a explicação que o próprio Jesus deu, e depois então a aplicação, né? Com algumas perguntas, três perguntas-chave aí, chaves aí para a pessoa. E Jesus então diz que é glorificado, e nisso é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, né? Isso ele falou em outra parte aí, outra parte do Evangelho. Ah, essa questão das narrativas bíblicas, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver. Depois assistam, porque vale a pena. Aquele et al, que ah, fala sobre uma tribo na Nova Guiné e que foi, então, evangelizada por um missionário. Deus realmente usou aquele missionário, colocou essa coisa no coração dele contar as histórias bíblicas, narrar cronologicamente. E ele fez algo assim impressionante, que foi ele não avançava. E aí o pessoal descobriu que realmente é um princípio. Se você vai contar a história bíblica, especialmente para um pessoal que não conhece a Bíblia, hoje em dia todo mundo já ouviu falar de Jesus, né? Mas nas tribos e tudo isso, não. Muitas vezes não. Então, ele não contava nada depois, ele ia contando só aquela parte. Então, chegava em Abraão e é só Abraão. Ele não falava, ó, isso aí, depois nós vamos ver que veio Jesus e tal. Não. Ele foi contando só aquela parte e ele podia voltar e dizer: olha, lembra que nós falamos sobre isso e aquilo? Ok. Mas as partes que eles não tinham visto ainda, ele não contava. E no final das contas, eles entenderam tudo direitinho, eles entenderam que precisava haver o Salvador e a coisa encaixou de tal forma que vocês vão ver lá o impacto tremendo. O vídeo não é antigo, então não é em alta resolução, mas a história é sensacional, vale a pena vocês verem. E o Jackson Day, ele foi missionário do Brasil por muitos anos, e ele, em 1981, ele começou também com narrativas bíblicas no Brasil. Inclusive, ele lançou uma série aí sobre narrativas bíblicas, que eu creio que até hoje deve ter lá no Brasil, né? Três ideias, aí dizer três ideias, eu acho que é que está representando e vendendo essas apostilas para quem estiver no Brasil. Então, aí essa história que nós falamos, e então as histórias têm tudo a ver com a cosmovisão
das pessoas. Então, nós não vamos, como eu falei, não vamos poder falar demais sobre isso, mas o fato é que descobriram que ah, se você quiser mudar as pessoas, você vai, se você assim tentar atingir o cérebro com ponto um, 2 e 3 ou coisa assim, a coisa vai ficar muito deficitária, a pessoa não vai. Inclusive descobriram na África que o povo lá muitas vezes eles estavam tão acostumados a serem sincréticos, ou seja, aquela religião lá é legal, vou pegar aquilo, vou incorporar na minha religião. Aquilo lá também, gostei. Pega e mistura tudo e faz uma salada de fruta. Então, é, quando nós sabemos que o cristianismo, que Cristo é exclusivista, no sentido de que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Jesus. Então, ah, nós sabemos que a pessoa não pode ter o cristianismo e o espiritismo, ou coisas assim, ou o animismo. Então, descobriram que realmente a melhor maneira do pessoal entender isso e se livrar da velha religião e não simplesmente colocar de lado e continuar consultando, foi através das histórias bíblicas e hoje em dia a gente eu tenho visto por aí pessoas falando assim no seguinte sentido: olha, nós precisamos preparar os nossos filhos com apologética e tudo isso, e com ah, assim, a defesa da fé e tudo. E essas historiazinhas da Bíblia não são o suficiente. A gente não pode. Gente, olha, tá certo. Simplesmente contar uma história e ir embora, ok, não vai colar. Mas, se a gente contar, entrar e fizer uma série de histórias bíblicas com o pessoal participando, e você colocando as perguntas para as pessoas, nós vamos ver um exemplo disso amanhã, se Deus quiser. Nós vamos ver a história de Marta e Maria. São o quê? Quatro, cinco versículos? E, no entanto, é uma história que, olha, você fazendo as perguntas certas, aquilo dá pano para manga. É realmente muito ensino aí. Então, nós temos que entender que contando as histórias corretas, né, descobrindo as melhores histórias que para aquela situação que o pessoal está passando e aplicando e fazendo uma sequência, várias histórias, nós vamos ver que é a melhor maneira de fazer apologética, de defender e preparar nossos filhos, netos, nossos jovens e até adultos para enfrentarem o mundão aí fora. Então, as histórias elas constituem o núcleo da cosmovisão de cada cultura. E é aí nessas histórias que essas coisas são armazenadas. Ah, que o que é uma cosmovisão? A cosmovisão ela determina as crenças, né? Que determinam os valores, que determinam o comportamento. Então, a cosmovisão, nós vamos em comportamento, como agir, valores, o que é bom ou melhor, crenças, o que é certo. E a cosmovisão vai no cerne da questão, o que é real, o que é para valer, né? Então, o que é a essência, né, da vida. Nessa essência, nessa pergunta, nessa busca, que a cosmovisão de cada cultura tenta responder, são essas perguntas: quem sou eu? Onde estou? Qual é a realidade em que eu vivo? Quais são os valores? O que é importante nessa vida? O que aconteceu de errado? Porque
todo mundo sabe que alguma coisa está errada com o nosso mundo, né? E o que posso fazer a respeito? As histórias da Bíblia respondem essa questão da cosmovisão, não só essa questão do comportamento. Do comportamento nós podemos pegar a parte da Bíblia que são aquelas partes mais que nós falamos que são expositivas, e falar, olha, isso é certo, isso é errado, isso é certo, isso é errado, isso é certo, isso é errado. Mas isso não convence o coração. Então, o que a gente precisa é, ok, vamos falar isso também, mas vamos também contar histórias que exemplificam isso na vida da pessoa. Então, devemos reconhecer a importância da história, das histórias na transformação da cosmovisão das pessoas. Vamos correr aqui, porque não vamos ter ah, muito tempo aí para ver essa parte aqui, que é muito teórica, mas, de novo, né, alguns enfoques tentam mudar a conduta dizendo faça isso ou faça aquilo, como mencionamos, e alguns enfoques aí no azul aí, como o proposicional podem propor conhecimentos ou mudanças de crenças, mas o que não muda? A cosmovisão. Então, nós temos que trabalhar na cosmovisão das pessoas. E se você, da hora que você começar a entender isso aí, você vai começar a ver o que é que está por trás dos filmes hoje em dia, das novelas hoje em dia. O pessoal já está trabalhando nessa questão da cosmovisão através de histórias, porque quando a gente vê uma história, a gente fica todo desarmado. A gente não fica, inclusive anos atrás, na década de 80, onde o pessoal ainda estava começando a promover a, o homossexualismo como uma coisa normal, natural, a ser. Então eles começaram com esse tal de Grace, Will and Grace, e um outro chamado Glee. Não sei se vocês lembram daquela época, mas através de histórias, de seriados na televisão, eles foram fazendo a cabeça das pessoas. As histórias, elas têm a condição, elas têm o poder, muitas vezes, de ah, não só influenciar, mas de mudar a própria cosmovisão de uma pessoa. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado. A gente tem que se armar muitas vezes ao ver um filme e mostrar para os nossos filhos e netos e grupos e dizer, olha, você viu naquele filme que falaram isso e aquilo? Tá vendo? O que eles estão ensinando lá? Eu vou dar um exemplo só, um exemplo aqui, que é os filmes já há décadas, eles colocam o herói do filme, muitas vezes tendo sexo antes do casamento, como a coisa mais natural, bonita, linda, maravilhosa do mundo. Então, eles são honestos, eles nunca, eles não roubam e até falam contra, o bandido, tá errado, e aí falam contra isso, contra aquilo e tal, eles são verdadeiros heróis. E aí eles vão, e então, vamos, vamos morar junto, vamos então aí moram juntos 5, 10 anos, aí finalmente um dia, vamos casar. E eu fico pensando, qual a graça nisso? Vai casar, vai casar depois de 5, 10 anos? Não faz sentido. Mas eles colocam isso nos filmes para convencer o pessoal, para mudar a história, para mudar esse valor.
Não, todo mundo está fazendo isso, todo mais isso, você não vê o filme, os filmes todos são assim, é assim mesmo. Então, nós temos que ficar alertas, porque, na verdade, ah, eles estão tentando mudar a nossa cosmovisão, e, na verdade, nós precisamos mudar a cosmovisão das pessoas para a cosmovisão bíblica, ver a vida como ela realmente é, através de uma perspectiva como Deus vê a vida, né? A perspectiva real, verdadeira dos valores cristãos. Hoje em dia, então, quais são as histórias, né, que contamos hoje? São as histórias, são os filmes, as novelas e, mais do que nunca, a mídia social, aquelas histórias rápidas, né? Aqueles vídeos rápidos, né? Ah, muito daquilo é diversão, mas muito daquilo também está passando ideias, às vezes políticas, às vezes religiosas, às vezes espirituais. E então, só as histórias que a cultura está contando, hoje em dia, através da mídia social, mais do que qualquer outra coisa. Então, é, nós podemos esbravejar, nós podemos lutar, podemos tentar gritar contra as trevas. Então, mas quando a gente entra num quarto escuro, o que que a gente faz? A gente não chega lá e eu ordeno as trevas a saírem daqui. Não, gente, o que que a gente faz? A gente liga a luz. E a luz resolve a questão das trevas. E é isso que nós precisamos fazer, nós precisamos acender a luz. Precisamos simplesmente ligar a luz. A luz da Bíblia é a ideia de a pessoa é, ser esclarecida, olha, esclarecida, estar no claro, né? É a pessoa ser iluminada no sentido dela enxergar a realidade, ela vê o que realmente está acontecendo. Então, nós precisamos ligar a luz. Nós sabemos que Jesus é a luz do mundo. E então, ao invés de concentrar no negativo, a gente concentra no positivo, acendendo a luz através das histórias bíblicas que realmente fazem toda a diferença. Bom, amanhã nós queremos falar sobre como selecionar, como compor e como contar as histórias da Bíblia.